Bom dia, amigos, sejam bem-vindos ao Urso de Prata do dia 21 de 2021, uma quinta-feira, para falar sobre as notícias do mercado financeiro. O Copom manteve a taxa Selic. Se manteve é um erro de um estagiário, ficou muito famoso e acabou se popularizando, mas a história não vem ao caso. Em decisão unânime, o comitê manteve a taxa Selic em 2% ao ano, porém excluiu o forward guidance, orientação futura. Em outras palavras, apesar de apontar que a conjuntura atual econômica continua a prescrever estímulos, este entrave foi retirado. A meta de inflação é de 3,75% ao ano para 2021, obviamente, embora não dito, baseada no IPCA, que já gera uma distorção em relação, por exemplo, ao IGPM, com tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Foi citado o risco fiscal, a frustração de algumas reformas que podem ensejar alta, porém no curto prazo fala que o cenário ainda enseja estímulos, dadas as incertezas, mesmo com as vacinas sendo aplicadas em larga escala. Já na zona do euro, o Banco Central define suas taxas e políticas de estímulo e devem manter na mesma, juros zero e estímulos à economia, considerando que a situação lá é semelhante à nossa. Biden assume a presidência dos Estados Unidos como o 46º presidente. A posse aconteceu sem intercorrências e o Bolsonaro dessa vez fez o que se espera dele com relação à diplomacia, o parabenizou e também mandou uma carta desejando aí que os países façam um abrangente acordo de livre comércio e também citando a questão ambiental para dizer que o Brasil respeita o Acordo de Paris, porém está disposto ao diálogo. Já na questão dos estímulos, Biden teve alguma relutância pelos republicanos moderados e aqui eu cito os dizeres de Lisa Murkowski, republicana do Alasca, que diz, abre aspas, a tinta dos 900 bilhões mal secou e o presidente está propondo 1,9 trilhão de dólares. Isso vai exigir uma boa quantidade de debate e consideração. Então, além de todas as medidas de estímulo, de apoio monetário e aumento de benefícios, o Biden também propôs mais do que dobrar o salário mínimo federal para 15 dólares a hora e também fala-se até aumento de impostos caso isso não seja suficiente. Mesmo com maioria no Senado e na Câmara, ele deve encontrar alguma dificuldade. Acompanhemos para ver no que vai dar. Apareceu o Margarido, finalmente o Jack Ma reaparece, dono do Ant Group e do Alibaba. Ele apareceu numa transmissão ao vivo de ontem na cidade de Hangzhou, sua terra natal, para falar lá com os professores rurais. O bilionário falou que se dedicará mais tempo à filantropia. Para quem não sabe o que estava rolando aí com relação ao Jack Ma, primeiro ele fez algumas críticas duras à forma como o regime conduz a economia, comparando bancos locais à casa de penhores e falou isso na frente de grandes autoridades daquele país. Além disso, lá no final de 2020, o Banco Central da China começou a fazer um maior escrutínio sobre as atividades do Ant Group, o IPO ficou parado e eles estão investigando com relação às questões anticoncorrenciais. Isso não só a empresa do Jack Ma, mas também a Tencent e a JD. Fica meio bizarro ele falar que vai se dedicar à filantropia depois de ele basicamente querer fazer um IPO que seria um dos maiores da história. Quem investiu nas ações da Alibaba aproveitando da queda já teve um grande retorno com essa recuperação. Próximo, a Shell desenvolve projetos de energia solar na Paraíba e também em Minas Gerais. O projeto mineiro foi pedido à outorga há mais ou menos um ano e tem capacidade de 130 megawatts. Já o da Paraíba, uma capacidade maior, 323 megawatts, e foi pedida a outorga ANEEL esses dias. Ele seria composto de 7 parques fotovoltaicos. Se tudo correr bem, a Shell pretende começar operações em 2023, já vendendo energia. A outorga é apenas o pedido inicial, eles têm que apresentar o projeto, fazer todas as relações comerciais e nada disso ainda foi confirmado pela Shell como ela pretende desenvolver e talvez nem fale, porque isso faz parte da estratégia da empresa. Essa ideia da Shell é um movimento que mostra que várias petroleiras estão fazendo para diversificar seu portfólio e transitar entre as energias de alto carbono, poluentes e não renováveis, para energias de baixo carbono, renováveis e adotadas ao ESG. Próxima, São Martinho aprovou um projeto de etanol de milho com a implantação de uma nova unidade em Quirinópolis, no estado de Goiás, anexa à usina Boa Vista. Essa unidade deve prever aí a produção de 210 mil metros cúbicos de etanol, sendo 110 mil hidratado e 100 mil anidro, 150 mil toneladas de DDGS ligada à ração animal e 10 mil toneladas de óleo. Projeto previsto para novembro de 2022, com 50% para a safra 22-23 e 100% para a safra 23-24, 330 dias de operação por ano. Investimento aproximado
estimado de 640 milhões de reais, já com os ajustes da caldeira atual, instalação, armazenagem, capital de giro e financiado junto ao BNDES, prazo de até 20 anos. Vai usar o milho como principal insumo, obviamente, 500 mil toneladas adquiridas na região centro-oeste, além de vapor e energia, 58 mil megawatts gerado por meio de caldeira já existente. O projeto foi aprovado por premissas conservadoras, deve gerar 1.500 empregos diretos e indiretos, além dos CBIOs, famosos créditos de carbono que podem ser negociados aí no mercado. Enfim, parece ser um anúncio muito interessante, seja pela diversificação, sair muito do açúcar para botar um pouco de milho também, questões da ração animal, a questão da geração de energia, os créditos de carbono, a movimentação do mercado de commodities no nosso país. Então, parece um projeto muito interessante, não só para São Martinho, para com algumas empresas relacionadas. O que pode pesar em algum momento agora seria o preço das commodities, principalmente do milho, que está numa das suas máximas aí de anos, assim como a soja, devido às altas recentes, porém, talvez com um espaço para crescimento ainda maior, isso se retomarmos aí a economia pós-vacinas, etc. Então, é um projeto bem ambicioso e com potencial muito bacana. E detalhe desses créditos de carbono, que algumas empresas como a Engie, né, a EGI3, sempre compram quando tem essa necessidade não suprida pelas próprias capacidades. Próximo, a Hypera Pharma informou aí seus acionistas que o CAD aprovou a aquisição do portfólio da Takeda International, 18 medicamentos OTC, que são aqueles isentos de prescrição. O negócio girou na casa de 825 milhões de dólares, quando foi anunciado lá em março, e estava condicionada à venda do produto Xantinon, o qual já foi feito em setembro do ano passado para a União Química Farmacêutica Nacional, para evitar problemas de concorrência. A operação está prevista para ser fechada no dia 29 de janeiro de 2021 e com a conclusão dela, a Hypera Pharma se reforça como líder do setor e também com duas das 3 maiores marcas OTC do país. A Tenda informou que lançou novos 20 empreendimentos no período, com valor geral de venda de 885,2 milhões de reais e que as vendas brutas atingiram recorde em 854,7 milhões de reais, enquanto as líquidas em 795,2 milhões de reais. Houve também redução dos distratos, que para termos leigos a gente conhece como rescisão dos contratos, né, de compra e venda, alguém desistiu de compra, enfim, para 59,5, após problemas com saldos de contratos remanescentes. E o bom desempenho de unidades repassadas, que totalizaram 619,8 milhões. Esse setor aí de incorporadoras realmente está dando bons números. Já falamos recente da JH, da MRV, da Cyrela e agora a Tenda também apresentando bons números, sinal de que esse setor está aquecido, apesar das condições difíceis que ainda vivemos. E agora falando das bolsas, o Dow Jones, o SP500 e o Nasdaq em leve alta, enquanto o VIX do SP500 próximo à estabilidade, mas em leve queda. O DAX alemão sobe 0,16 e o Nikkei japonês sobe 0,02. No desempenho do mundo, em especial na Europa, temos leves quedas, enquanto na Ásia um desempenho bem positivo, destaque para um dos índices chineses que está na casa de 1,24% de alta. Já o nosso índice Bovespa ontem caiu 0,82%, fechando abaixo dos 120 mil pontos, na casa dos 119.646, contrastando com o otimismo geral apresentado. Nas commodities, temos alta do ouro de 0,14%, queda do petróleo 0,9%, alta da prata 0,57% e o gás natural, após ter caído quase 7%, cai novamente 2,36%. Soja sobe 0,57%, trigo sobe 0,43%. As derivadas de petróleo quase todas em queda, as metálicas todas em alta, assim como a maioria das agrícolas, das livestocks e também das softs. Então é um dia favorável aí para as commodities, tirando os derivados de petróleo, né, e o gás natural, que estão sofrendo bastante. O dólar, ele cai para 5,29, mas bem próximo à estabilidade em relação à nossa moeda, e em relação ao euro ele se desaprecia um pouco, sobe aí a relação para 1,21. Já em relação do euro com o real brasileiro, alta de 0,34 na casa dos 6,42. Então, no momento, é a moeda do mercado europeu que está com o melhor desempenho das 3. Já nas criptos, uma forte correção aí no Bitcoin, que cai 7,58% na casa dos 175 mil reais. E também em dólares, quase 10%,
queda aí na casa dos 32 mil dólares. Já o Ethereum também em queda após grandes altas desses dias, na casa dos 6.751 reais e 1.236 dólares, já em dólar cai 10%. Então, dia de correção nas criptos. Já o VIX da nossa bolsa deu uma correção boa, 3%, ele é cotado em dólar, porém ainda é um valor elevado, considerando que a nossa normalidade é entre 20 e 30, o que mantém o nosso alerta ligado para a situação que não é boa, né? Além de encarecer o preço das opções. Aqui estão minhas redes sociais, agradeço por você ter assistido esse vídeo, um abraço fundo do coração e vai ursinho!